Oi, pessoal, como estão? Espero que bem, espero que ótimos, lavando bem as mãos, usando máscaras, evitando aglomerações e lembrem-se, ainda vivemos uma pandemia e há pessoas morrendo por causa disso, então não vamos banalizar essas mortes. Então, pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de correção sobre o texto que eu passei de mercantilismo e colonialismo, encerrando então a unidade 2 sobre grandes navegações, e eu vou corrigir aquelas questões, vocês vão olhar esse vídeo com atenção, vão voltar para as perguntas de vocês e vão corrigir o que é necessário. Então, a primeira pergunta do texto que eu tinha feito era, pergunta 1. Onde e quando as práticas do mercantilismo e colonialismo ocorreram? Então, lembrem-se que o mercantilismo e o colonialismo foram práticas que ocorreram ao longo de toda a Idade Moderna, ou seja, dos séculos XV, final do século XV, até o século XVIII, certo? Início do XIX ainda tinham alguns países que eram colônias, como o Brasil. Então, o mercantilismo ocorreu a partir da Europa Ocidental e o colonialismo ocorreu nas Américas, certo? Pergunta número 2. Qual era o objetivo do mercantilismo? Lembrem que o mercantilismo era a política econômica dos estados europeus durante a Idade Moderna. Lembrem, estados europeus, reinos europeus. Na Idade Moderna ainda não existiam países, então a gente não pode falar de países. E o mercantilismo, como política econômica desses estados europeus, tinha como objetivo enriquecer esses estados europeus, certo? Pergunta número 3. O que é metalismo, balança comercial favorável e protecionismo? Metalismo, balança comercial favorável e protecionismo são os 3 princípios do mercantilismo. Metalismo consiste em acumular metais para os cofres desses estados europeus. Balança comercial favorável consiste em vender mais do que comprar para manter os cofres desses estados equilibrados, ou seja, exportar mais do que importar produtos no comércio com outros estados. E protecionismo é proteger essas riquezas do estado, como impedindo que outros estados invadissem as colônias dos reinos europeus e colocando uma série, mantendo a balança comercial favorável e cobrando impostos para a entrada de produtos nesses estados, certo? Pergunta número 4. Quais os objetivos do colonialismo e como ele foi posto em prática? Então, o colonialismo era uma prática de invasão e dominação de povos da América pelos estados europeus durante a Idade Moderna, certo? E ele foi posto em prática usando essas colônias daqui, ou seja, os estados europeus eram as metrópoles, quem invadia e dominava e administrava outras regiões de outros povos, que eram as colônias aqui da América, e esses estados europeus, então, eles extraíam as riquezas minerais, como ouro, prata, metais preciosos, né, pedras preciosas daqui, e também usavam essas colônias para fazer grandes plantações de produtos de matéria-prima para vender no mercado internacional, utilizando mão de obra escrava. Tudo isso para quê? Com o objetivo de, com o colonialismo, enriquecer os estados europeus através das práticas mercantilistas, certo? Quinta e última pergunta.
Qual a relação do mercantilismo com o colonialismo? O colonialismo, então, era a prática mercantil para tentar enriquecer esses estados europeus, certo? Que gerou uma prática extremamente violenta, que gerou muita resistência dos povos nativos da América até hoje, porque não é assim aceitar a invasão de outro povo daqui, e tem consequências para nossa sociedade ser extremamente violenta, a gente ter sofrido isso por parte do homem branco que invadiu as Américas, certo? Espero que tenha conseguido ajudar vocês a corrigirem essas questões. Voltem nelas, corrijam, e qualquer dúvida, me perguntem, que eu tô aqui para isso, tá bom? Abraço e cuidem-se!